Este é daqueles autores que eu quero sempre ler, até porque ele inova-se a cada livro. Livros? Gosto. De Maria João Covas. Olá, eu hoje estou aqui para vos falar de O Cemitério dos Eternos Prazeres, do Domingos Amaral. Eu quero ler tudo do Domingos Amaral. É aquele autor que eu acho que, se não li tudo, li quase tudo. Desde o Sushi aos seus romances, passando por seus romances históricos, eu acho que li quase tudo. E, obviamente, quando descobri que ia sair o Cemitério dos Eternos Prazeres, do Domingos Amaral, eu não poderia deixar de ler. Tanto mais que este livro é outra coisa dentro da obra do Domingos Amaral. Este livro é um livro divertidíssimo, é um livro que tem um humor muito grande e tem um humor negro também muito grande, e é um livro que tem como elemento central os mortos que jazem num jazigo no Cemitério dos Prazeres. Os Boa Morte. Adorei o apelido da família. E os Boa Morte os Boa Morte vivos, têm que decidir quem é que sai do jazigo para que o tio, que tem aproximadamente 6 meses de vida, possa entrar nesse mesmo jazigo. Portanto, eles vão contar a história de cada uma das pessoas que está lá dentro e depois vão decidir se entra, se mantém no jazigo ou se sai através de bola branca ou bola preta. O livro é divertidíssimo. Tem, como eu vos disse no início, um humor negro e ao mesmo tempo um humor real perfeito, e é todo ele muito, muito, muito trabalhado, e todo ele com uma perspicácia fabulosa. Ou seja, através desta família dos Boa Morte, e eu não me canso de sorrir sempre que ouço este nome, através dos Boa Morte nós vamos ter a história de Portugal do século XX e vamos ter os grandes acontecimentos da história de Portugal do século XX. Porque, de alguma forma, ou por vontade, ou porque foram obrigados, por estarem a favor ou estarem contra, os Boa Morte acabaram por participar desses mesmos acontecimentos. Para além disso, vamos ter a referência às pessoas que estão enterradas no Cemitério dos Prazeres. Sejam eles artistas, sejam eles poetas, sejam eles políticos, gente da sociedade, ex-presidentes da República, não importa. O Domingos Amaral vai sempre fazendo referência a esses grandes nomes que estejam enquadrados com o tempo que estamos a recordar e com os acontecimentos nos quais os Boa Morte também participaram. Este livro acaba por ser a história de Portugal do último século e acaba por ser a história de Portugal contada pela visão de alguém que a vivenciou, ou que alguém que supostamente a vivenciou. Porquê? Porque quem nos conta a história desta família supostamente são os familiares que estão vivos, são aqueles que estão a decidir quem é que sai ou para que o tio possa entrar no jazigo. Mas a verdade é que o Domingos Amaral leva este humor negro até um limite que eu achei brilhante, que é pôr também os mortos a falar. Ou seja, as pessoas que estão no jazigo acabam por ouvir aquilo que os vivos estão a dizer. E nós ficamos a saber aquilo que os vivos disseram de certo, aquilo que os vivos disseram de errado e aquilo que os vivos não sabiam, mas que na realidade aconteceu. Umas coisas eles podiam intuir, umas coisas eles podiam imaginar umas coisas eles intuíam, mas nem queriam acreditar, e portanto tudo isso nos é dado nestas conversas entre vivos e mortos. Sendo que eu acho que os mortos estão mais assentes na terra do que os vivos, mas isso é outro problema. O que acontece é que, a partir dessa interação e desse saltar da casa da Rita, que é uma das sobrinhas, e saltar para o jazigo, o Domingos Amaral dá-nos a história plena desta família e dá-nos tudo aquilo que a família acha que sabe, tudo aquilo que a família não sabe,
mas intuiu. E tudo aquilo que a família não sabe, nem nunca imaginou. Porque, no fundo, aquilo que nos é dado neste livro são os segredos desta família, que eu diria, dentro do humor negro do Domingos Amaral, foram com eles para a cova, mas que nesta conversa acabam por vir ao de cima e o leitor acaba por os conhecer. E os vivos também. E a forma como o Domingos termina este livro é brilhante. E para mim foi completamente surpreendente. Primeiro, porque eu não estava à espera que ele pegasse por aí. Inclusive, ele não precisava de pegar, ele podia ter deixado a verdade dos vivos e a verdade dos mortos sem problema nenhum. O leitor já teria feito a sua interpretação. E depois, porque eu tenho o gosto e o prazer de conhecer o Domingos Amaral pessoalmente. E juro-vos que nunca pensei que ele fosse buscar uma figura, uma personagem como ele foi buscar no final do livro, para rematar o livro. Confesso-vos que foi coisa que nunca me passou pela cabeça, que eu nunca achei possível e que só prova que a imaginação de um escritor e a criatividade de quem é bom a utilizá-la acaba por funcionar de uma maneira surpreendente. Na verdade, o final deste livro a mim trouxe-me surpresa atrás de surpresa e trouxe-me esta ideia de que a criatividade de um autor está acima de qualquer coisa e a criatividade de um autor acaba por nos dar sempre algo que nós não achamos expectável. E isso é brilhante quando o autor é, obviamente, alguém tão bom como o Domingos Amaral. Deixem que vos diga também que este livro é depois um complemento, se quiserem, da nossa história. E é um livro muito interessante para as novas gerações. Porquê? Porque se vão divertir, porque a leitura se faz de uma forma fluida e porque acaba o Domingos por referir muita gente que está no cemitério dos prazeres, as tais figuras públicas, os tais políticos, os tais artistas, figuras que, cantores, gente importante da nossa praça que ajudou a construir o século XX português e que se calhar convém a alguns deles mesmo não esquecer, porque lhe devemos muito nas artes, na pintura. As artes e a pintura é a mesma coisa, Maria João, mas devemos muito nas artes, que lhes devemos muito a nível político, que lhes devemos na construção do intelecto português e que acabam por estar sepultados no cemitério dos prazeres. E o Domingos Amaral acaba por ressuscitá-los de alguma forma através deste livro. Temos aqui referência a figuras que são incontornáveis da nossa história, mas que podem ser esquecidas e que o Domingos faz aqui esse trabalho de os trazer de novo para a ribalta. E para as novas gerações é capaz de ser bastante importante, porque há alguns nomes que eu acho que eles não vão reconhecer, mas que o Domingos contextualiza, porque não fala só deles. O Domingos dá-lhes um contexto, explica porque é que os Boa Morte se cruzaram com eles, o que é que eles fizeram, que os Boa Morte gostaram ou não gostaram, e porque é que é tão importante eles estarem no cemitério dos prazeres e serem referenciados. O cemitério dos prazeres é assim uma espécie de Père Lachaise português e é um sítio onde nós temos grandes pessoas por metro quadrado, digamos assim, porque na realidade eles estão lá todos juntos, verdade seja dita, tirando alguns que entretanto passaram para o Panteão, mas que também estavam no cemitério dos prazeres, e o Domingos também faz essa alusão. E para além de tudo é um livro divertidíssimo, é um livro onde eu me ri, é um livro onde eu sorri, é um livro onde eu recordei coisas que vivenciei e que já nem eu própria me lembrava e, portanto, é um livro que acaba por ter muito a ver com a nossa memória coletiva, sem juízos de valor, sem tomadas de posição, o que é muito interessante, porque se há alguém que poderia, em determinados momentos, ter tomadas de posição e fazer juízos de valor, tendo em conta aquilo que ele provavelmente sabe e não disse neste livro, era o Domingos Amaral,
e não o faz, ele deixa para o leitor que interprete e que se recorde da história conforme aquilo que ele vivenciou ou conforme aquilo que a sua memória, e eu passo a vida a dizer que a memória é seletiva e, portanto, é preciso ter cuidado, a sua memória o deixa recordar e a sua memória lhe traz até aos dias de hoje. Na verdade, neste livro eu acho que nós temos um outro Domingos Amaral que eu pelo menos acho que ainda não conhecíamos. Tínhamos tido assim alguns lives em alguns livros, mas com esta intensidade ainda não conhecíamos, e que faz deste livro um livro maior e que faz com que o Domingos mereça ser mais conhecido, mais falado e mais conhecido dos leitores. E pronto, aqui fica o Cemitério dos Eternos Prazeres, do Domingos Amaral. Digam-me se já leram, digam se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.